Saudações, querido, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero comentar consigo aqui nesse vídeo algo que aconteceu comigo hoje, um pedido de socorro, de oração de uma jovem, de uma mulher que solicitou orientações espirituais concernente a um possível casamento. Aquela velha pergunta que se prende: será que eu posso voltar a me casar novamente depois de me divorciar ou não? E tristemente, lamentavelmente, eu devo dizer que essa situação me entristece muito, porque ao longo dos anos a gente vem percebendo que por causa da religião, por causa de dogmas, doutrinas, as pessoas, as famílias têm sido destruídas, têm sido oprimidas. Muita gente boa, de boas intenções espirituais, tem sido vítimas de doutrinas e erros doutrinários que são mais prisões espirituais do que o caminho da salvação. Meu nome é Nelson Marculino. Se você não me conhece, sou pastor conferencista, escritor evangélico, seminarista e palestrante. Também tenho uns 4 livros sobre família. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal agora, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Alguém precisa de ser liberto através disso. Estou falando sobre casamento após divórcio. É possível casar-se novamente após se divorciar? Queridos, vamos primeiro pegar a palavra. Mateus capítulo 19. Alguns homens se apresentam a Jesus para falar acerca do divórcio, para pedir e falar acerca do divórcio. E eles vêm com uma história interessante. Eles chegam a Jesus e começam a questionar Jesus sobre uma história do casamento. E a Bíblia diz assim no verso 3 que quando eles chegaram, os fariseus chegaram a Jesus, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. O que Deus ajuntou não separa o homem. Ainda você pode ver aqui no verso 7. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiar? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do seu coração, vos permite repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Agora presta bem atenção. Jesus está ministrando uma palavra, não esqueça. Jesus, isso é muito importante, que vai te ajudar a salvar alguém. Compartilhe esse vídeo, que eu já ouvi N casos. Inclusivemente, nós temos casos de mulheres idosas que viveram presas a vida toda a um casamento de traição, a um casamento de abuso, a um casamento de maus tratos por causa de questões doutrinárias, por causa de questões supostamente bíblicas. Mulheres, inclusive, de pastoras que foram traídas, abusadas, e que nunca conseguiram se divorciar por causa de erros doutrinários que prenderam a vida dessas pessoas, levando essas pessoas a viverem infelizes, levando essas pessoas a viverem uma família que praticamente que é uma falsidade. Na igreja está tudo bem, mas fora da igreja é um inferno. Famílias disfuncionais, famílias desestruturadas por causa de questões doutrinárias. Inclusivemente, alguns casais acabaram por viverem juntos em quartos separados, na mesma casa, em quartos separados, mas nada de intimidade por causa de questões de erros doutrinários. Querido, primeira coisa que eu quero falar aqui é que Deus disse, Jesus responde a essas pessoas dizendo que não é lícito o homem repudiar a sua esposa. Primeira coisa, eu não quero falar sobre isso hoje. Existe repúdio e existe divórcio. O repúdio por qualquer motivo é quando, na cultura hebraica antiga, eles repudiavam as mulheres por qualquer motivo. Não cozinham bem, vai para a casa da mãe, manda a mulher embora. Não satisfaz sexualmente o marido, manda a mulher embora. E então a cultura era uma cultura diferente da cultura atual. Não estou falando de cultura, estou falando de questão bíblica. Mas na cultura hebraica, as mulheres não tinham
a importância que tem hoje. E isso é antibíblico. Quando você vê a história da mulher na Bíblia, você percebe que as mulheres elas são martirizadas, elas são oprimidas. Mulher não tinha voz na sociedade, mulher não tinha, não era aceita na cultura antiga. Elas eram vistas como semente da Eva, semente maligna. Nem podiam falar na presença dos homens, eram vergonhosos. Então, na cultura antiga, a mulher servia para a procriação e servia para a satisfação sexual dos homens. Em algumas culturas antigas, inclusivemente, quando um homem se aborrecesse da sua esposa, ele pegava a esposa e entregava. Eles faziam troca de esposa. Então, você vê que ele pegava a sua esposa, dava no amigo, ficava na casa do amigo e ele pegava a mulher do amigo. A cultura hebraica antiga, algumas práticas eles faziam isso, porque a mulher era um instrumento sexual e um instrumento de reprodução. Mas no princípio não foi assim. Isso veio como consequência da queda da humanidade, da desobediência. Lembra-se que supostamente, de acordo com a nossa teologia, o pecado entrou porque a mulher Eva comeu da árvore da vida e deu também ao seu marido. Então, nessas culturas, as mulheres foram vistas como alguém influenciada por demônios, Satanás, onde o valor da mulher era procriação e satisfação sexual. Então, isso é uma questão que o próprio Satanás incutiu na mente dos homens, porque lembra, eu não sei se você sabe, o verdadeiro inimigo do diabo não é o homem, nem sequer Deus. Deus não é inimigo de Satanás. Satanás não é um para ser inimigo de Deus. Então, o verdadeiro inimigo de Satanás não é nada mais, nada menos do que a mulher. É por isso que em Gênesis capítulo 3, no verso 15, você encontra a palavra de Deus depois da cena toda da tentação, quando Deus chama Adão, chama Eva, chama a serpente. Deus cita então a sua sentença, e a sentença é: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Você começa a entender que quem é inimigo de Satanás não é o homem, é a mulher. O diabo tem medo das mulheres. Por quê, pastor? Porque a mesma mulher que foi instrumento de queda é a mesma mulher que foi usada para ser um instrumento de redenção, da salvação da humanidade. Se você não entendeu, eu vou repetir. Satanás usou a Eva para usurpar o reino do homem, para que o pecado entrasse na terra, a maldição entrasse na terra. Deus usou a Maria para redimir a raça humana. Então, a Maria, mulher, hoje, vem como instrumento de redenção, porque a Eva, mulher, foi instrumento de queda. Então, quando Deus faz a sentença para a humanidade, quando ele vai dizer, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, você começa a compreender que a partir desse momento o diabo começou a olhar a mulher como um perigo, porque ele sabia que a semente da mulher que esmagaria a sua cabeça, ou seja, a semente que esmagaria a sua cabeça nasceria de uma mulher. Desde então, Satanás e os anjos caídos sempre perseguiram a mulher para tentar deturpar, corromper o plano divino de Deus da redenção, que era através de Jesus Cristo, semente de uma mulher que nasceria de uma mulher, porém uma mulher virgem. Isso é outro tema para outro momento, para outra altura. Então as mulheres começaram a ser perseguidas, as mulheres com isso também entrou o pecado, entrou a imoralidade, e a instituição que é família, que foi criada e feita para perdurar a vida inteira, também se tornou corrupta. Os homens, antigamente, também começaram a corromper o casamento. E quando você olha para a Bíblia, você não encontra no casamento a ideia que nós temos de casamento hoje. Jesus está a dizer que deixará o homem
o seu pai e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, dois num. Então a ideia bíblica de casamento é quando um homem se junta a uma mulher, se envolvem sexualmente e os dois se tornam um só. Não é o casamento no cartório, não é o casamento na conservatória para outros países, não é o casamento na igreja que faz o casamento. Não existe registro nenhum na Bíblia de pastor, de padre, de ancião celebrando o casamento. Não existe registro nenhum na Bíblia de cartório celebrando o casamento. Antigamente, na cultura antiga, quem dava bênção para o casamento eram os pais. Quem escolhia o marido, quem escolhia a mulher eram os pais, porque os pais eram os representantes de Deus para os filhos aqui na terra. Então os casamentos eram escolhidos baseado nesta forma, onde os pais sabiam qual é o melhor marido, qual é a melhor esposa para o seu próprio filho, de acordo com a história cultural da família onde este homem havia saído, havia procedido. Então você começa a compreender aqui que essa instituição de casamento que nós conhecemos hoje, ela não é bíblica, ela tem as suas vantagens. Vem para proteger a mulher, vem para segurar a família, vem para segurar o homem, para segurar de acordo com as leis dos homens, algumas delas baseadas e fundamentadas na Bíblia, com benefício de assegurar a família, proteger a família. Mas eu quero que você entenda que não é o pastor que faz o casamento, não é a igreja que faz o casamento, não é o padre que faz o casamento, não é aquela bênção que faz o casamento, não é o cartório que faz o casamento. O cartório te dá legitimidade diante da sociedade, mas o que faz o casamento é a bênção do teu pai, a bênção da tua mãe, debaixo da bênção de Deus. É por isso que os casamentos, os modelos de casamentos bíblicos eram assim. Abraão queria mulher para Isaac. Isaac não conhecia Rebeca. Abraão conhecia a cidade onde estava morando, conhecia o testemunho das mulheres daquela cidade. Como Abraão conhecia o testemunho das mulheres daquela cidade, então Abraão sabe qual é a melhor mulher para o seu filho, qual é a pior mulher para o seu filho. Manda o seu servo Eliezer ir buscar uma mulher para o seu filho Isaac. Quando ele vai buscar o filho, você vê que ele chega no tanque e ele faz uma oração específica. Eu não posso falhar com meu servo Abraão. Então, Senhor, a mulher que vier tirar água aqui e me der água de beber e der de beber os meus camelos, esta será a mulher que o Senhor providenciou para o meu servo, o meu senhor Isaac. E então, Eliezer, ele ora. Não sei se Eliezer, não me lembro bem, que eu nunca mais li essa história, mas você depois consulta aí, está em Gênesis, a questão aqui não é essa. Então, quando ele ora, ele não ora para Deus lhe dar mulher, não. Deus me dá mulher, não. Ele ora para Deus lhe mostrar qual é a mulher que Deus havia provido para Isaac. Então, os casamentos, isso é outro tema para outro vídeo. Os casamentos também não são baseados em sentimentos de amor. Os casamentos são baseados em propósitos divinos. Isso me ensina que quando existe um propósito num casamento, na união entre duas pessoas, essas pessoas podem passar lutas, problemas, situações adversas, mas elas permanecem juntas porque há um propósito. Então, o casamento não é um sentimento de amor, paixão, não. É um propósito divino. E quando o servo ora, e Deus mostra esta pessoa do propósito que vem tirar água, que no caso foi a Rebeca. Então ela entende, esta é a mulher que Deus preparou para meu servo Isaac. Isaac nunca tinha visto Rebeca. Isaac não conhecia a Rebeca, não sabia se a Rebeca é feia, não sabia se a Rebeca é bonita, não sabia se a Rebeca tem defeitos ou não. Quero que você entenda isso. Rebeca não conhecia Isaac, não sabia se era bonita,
bonito de igual modo, quais eram os seus defeitos, e então você entende que nessa história não houve o que nós temos hoje, chamamos de namoro, que dizem que é a fase de conhecimento e preparação. Hoje, com tanto namoro, tanta fase de conhecimento, os casamentos não duram nada. E na cultura antiga, onde não havia o namoro, os casamentos perduravam a vida inteira. Então nós precisamos rever os nossos conceitos como igreja, precisamos rever os nossos conceitos como pastores. E então, o servo, o mordomo de Abraão, foi na casa da Rebeca, pediu a bênção dos pais, pagou o dote e leva a Rebeca. A Bíblia vai dizer que quando Rebeca chega, Isaac vê Rebeca vê Isaac, melhor dizendo, ela cobre-se, desce do cavalo, Isaac vem, ambos se encontram, Isaac tira o véu e a Bíblia diz que amou a Rebeca, leva a Rebeca na sua tenda, ama a Rebeca. Inclusivemente Rebeca era estéril e levou muitos anos para ela conceber e o casamento não deixou. Hoje, quantos casamentos terminam porque a mulher não faz filho, o homem não faz filho? Então, são conceitos, erros doutrinários, doutrinas erradas que nos foram incutadas, incluídos na nossa mente, imbuídas na nossa mente. E esse casamento de Isaac e Rebeca dura a vida inteira. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, Jesus disse que ambos serão um só. Quando é que Isaac casou com a Rebeca? Quando é que foi a consumação do casamento de Isaac e Rebeca? Não foi quando foram no cartório, não foi quando foram na igreja para o pastor abençoar, não foi quando foram no padre para o padre abençoar o casamento. Não. O casamento de Isaac e Rebeca acontece quando Isaac se envolve sexualmente com a Rebeca. Então, o casamento é a união de duas pessoas que se envolvem sexualmente. É por isso que o homem tem que chegar no casamento virgem. A mulher tem que chegar no casamento virgem. Porque quando os dois se unirem, forem virgem, na penetração, haverá um rompimento de algo que é chamado ímen na mulher. Quando esse ímen se rompe, então é aquilo que chama perda de virgindade. Quando acontece a perda da virgindade, a mulher sangra. Como o marido está dentro da mulher, este sangue cobre o orifício sexual do marido e há uma aliança chamada casamento. Isso é que é casamento diante dos olhos de Deus. Então essa aliança não deve ser rompida, a sua morte deve separar. Só que Moisés, o homem de Deus que recebeu as leis, ele traz a lei do divórcio e ele vai dizer que quando há adultério, traição, o homem é livre para se casar com outra pessoa. No caso, e então, por causa disso, há erros doutrinários que dizem que o homem e a mulher não podem se casar depois de se divorciar. E isso é antibíblico. Jesus está falando aqui, não, Moisés, ok, a gente aceita as leis de Moisés, mas Moisés trouxe essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Porque até mesmo nos casamentos, quando há traição, quando há adultério, Deus está deixando a possibilidade do homem e da mulher perdoar e continuar esse relacionamento. Mas o que acontece? Os homens querem que as mulheres os perdoam, mas nunca querem perdoar as mulheres. Na sociedade em que nós vivemos, na cultura atual, parece que adultério só é adultério quando a mulher é que trai o marido. E quando o marido trai a mulher, não é adultério. Então fica essas questões, que são questões que foram se passando de geração em geração. Mas o adultério é adultério quando o homem trai, também é adultério quando a mulher trai. Então alguns homens acham que quando trai a mulher é obrigada a ficar com ele, morrer a vida inteira infeliz e por aí fora. E quando a mulher que lhe trai, eles acham que simplesmente tem que largar a mulher, largar a família. Então você entende que Jesus está falando que a carta de divórcio, que é permitido pela lei, aprovada por Deus, porque Moisés recebe a lei de Deus durante o seu jejum na eternidade, onde Deus lhe revela tudo, lhe leva em espírito na eternidade, lhe mostra tudo de Gênesis, Apocalipse, tudo que está para acontecer. Moisés escreve a lei. Então Moisés permite, mas por causa da dureza do coração, o que significa
que o divórcio é uma questão de dureza de coração. Mas mesmo na dureza de coração, se haver adultério, o homem está livre para casar, a mulher está livre para casar novamente. Não caiamos aqui em erros doutrinários, em questões de doutrinas, questões de dogmas que foram inventadas por homens, que escravizam as pessoas. Quantos pastores, quantas pastoras hoje são infelizes porque foram obrigados a conviver 60 anos, mulheres conviveram 60 anos num casamento de traição, de abuso, de violência, porque estavam presos, amarrados a erros doutrinários mal interpretados. Eu sou a favor do novo casamento e não apenas porque a Bíblia o diz, vou repetir sem medo, não apenas porque a Bíblia o diz, mas porque eu conheço um Deus que é Pai, e Pai que é Pai não se alegra com a infelicidade, abuso, traições, maltratos dos seus filhos e das suas filhas. Você está assistindo esse vídeo, você é pai, você tem consciência, você se alegraria se a tua filha fosse abusada, traída, violentada? Você se alegraria com a questão dela ter que ficar lá? A primeira coisa que você faria como pai é tirar a tua filha da casa desse homem, desse marmanjo que bate na tua filha, que maltrata a tua filha, trai a tua filha. É a primeira coisa. Agora, será que você se alegraria se a tua filha casaria novamente com outra pessoa que lhe proporcionasse a felicidade depois de ser traída, depois de se divorciar? É claro que sim. Assim é Deus, querido. Deus não está limitado a regras. Deixa eu falar mais uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Não tem como Deus colocar tudo sobre a humanidade, sobre a sua vontade. Na Bíblia não caberia. Então o que ele deixou aqui é para nossa instrução, para nós, para os nossos filhos, para nos guiarmos, para que nós crescêssemos em sabedoria. Então você pode começar a entender que Deus é Pai e Deus não se alegra. E hoje eu recebi um telefonema de alguém desanimado, frustrada, porque o marido traiu e ela está divorciada. O marido já casou com outra pessoa e ela gosta de alguém que também foi traído pela mulher e estão divorciados. E a religião, a igreja, os profetas, já que são os profetas, os únicos já que entraram no trono de Deus, que receberam toda a revelação de Deus, essas profetas já que falam com Deus, ninguém mais fala, que conhecem Deus, todo o pensamento de Deus, vai dizer à irmã que ela não pode casar, porque se ela casar, vai morrer, vai no inferno. Ela vai dizer nessa irmã que ela não pode casar porque o marido lhe traiu e está vivo, e a pessoa com quem ela quer casar também, a mulher lhe traiu e está viva. Então, como estão vivos, ambos não podem casar. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é erros doutrinários. E outra, essa pessoa não é amiga. E quem é que vai dar o conselho na irmã? É também alguém que foi traída, não perdoou o marido até hoje, está amargurada, mas se acha profeta, se acha mulher de oração. Então eu vou falar para ti o mesmo que eu falei para a irmã. Quem vai no inferno é essa mulher que se diz profeta. Por quê, pastor? Porque ela não perdoou o marido. Quem vai no inferno não é a irmã que vai casar, não. Não é a irmã que se divorciou, foi traída e vai casar. Não é o irmão que se divorciou, foi traído e vai casar. Quem vai no inferno, queimar no inferno, é a pessoa que está a dar o conselho. Então você precisa ver quem são as pessoas que te dão o conselho. Você precisa também entender quem são as pessoas que falam. Pessoas feridas não podem curar pessoas feridas. Alguém que foi traído, que está ferida, quer curar outra. Como assim? Você precisa se curar primeiro. Você precisa sarar-se primeiro. Então você pode entender que são erros doutrinários, como uma história que eu ouvi de um pastor, presidente de uma igreja, que sempre maltratou, destruiu muitas famílias por causa dessas doutrinas, que não pode voltar a casar, não pode se divorciar, aguenta mesmo na traição, aguenta mesmo. E esse caso aqui no Brasil está demais, meu irmão. São N casos. Há 2 meses aconselhei um jovem que foi traído 3 vezes pela mulher. Mulher lhe traiu, perdoou, voltou em casa, lhe traiu, perdoou, voltou em casa. Na 3ª vez, perdoou, mas já não aceitou o relacionamento. Jovem, 23 anos.
Quer casar, não consegue casar, porque está preso à religião, está preso à doutrina. Isso é religião, doutrina. Vamos sair fora desse sistema religioso que nos escraviza, irmãos. O Evangelho é libertação. O Evangelho, as boas novas de Cristo é libertação. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos libertar, não para nos colocar em jugo. Como é que você quer se colocar de novo nesse jugo da religião, de doutrinas e erros doutrinários? A Bíblia não é contra o divórcio quando há adultério, não é contra. A Bíblia não é contra, mas acima da Bíblia há um Deus, acima da Bíblia há um Deus que é teu Pai. Então você foi traído, tem liberdade e a bênção de Deus para casar com a pessoa que Deus trazer para a tua vida, para restaurar a tua vida. Agora dizer que vai queimar no inferno, dizer que vai morrer, dizer que vai no inferno, isso não é coisa de Deus, meu irmão. Isso não é coisa de Deus, minha irmã. Por quê, pastor? Porque até o teu ex-marido que te traiu, se converter, ele casou, se converter, será que Deus não vai perdoar? Porque ele casou novamente por ter te traído, vai no inferno. Então a gente começa a ver que são erros doutrinários. Resumindo e concluindo, divórcio é consequência de coração endurecido. Eu não sou a favor do divórcio. Eu estou com a minha esposa há muito tempo, são 23 anos. Não sou perfeito, já falhei também. Minha esposa já falhou. Temos lutas, temos batalhas, temos muitas situações adversas, mas são 23 anos juntos. Nós estamos no dia 16 de dezembro de 2021 que eu estou a fazer esse vídeo. São 23 anos juntos, 17 anos casados, passamos lutas, mas como nós sabemos qual é o propósito que Deus tinha para nós, quando podíamos nos divorciar, nos agarramos a esse propósito, porque esse propósito estabeleceu um pacto, estabeleceu uma aliança. Então, meu querido irmão, divórcio, se haver, é no último caso, na última instância, quando você já não consegue. E eu até acho que se você perdoa, você tem que ter capacidade para continuar o relacionamento. Eu conheço alguém aqui onde eu moro que foi traído 6 vezes pela mulher e hoje voltou com a mulher, família restaurada, família abençoada, tem 3 filhos, hoje estão todos na mesa comendo, Deus restaurou. Então o divórcio não é saída, mas quando você não aguentar, não conseguir suportar e você decidir se divorciar por causa de traição, você tem sim a bênção de Deus para casar. E se o teu pastor não quiser fazer o teu casamento, liga-me, eu sou pastor, vou fazer o teu casamento, que não é o que determina, porque o que determina, como eu disse, é a união sexual entre marido e mulher. É por isso que Deus é contra o divórcio. Porque se você na tua vida se relacionou com 5 mulheres, você se casou com 5 mulheres. Se você se relacionou com 10 mulheres, você se casou com 10 mulheres. É por isso que hoje, algumas pessoas têm problemas espirituais sérios. Por quê? Porque quando você se relaciona, fornica com alguém, você está casado com essa pessoa. Então hoje, se você casou, você precisa, esse é outro vídeo, você precisa se humilhar, pedir perdão a Deus, fechar a ilegalidade que você tinha para que Deus te perdoe, então, e abençoe o teu relacionamento atual. Então, queridos, resumindo, saia desse jugo da religião, saia desse jugo da tradição, saia dessa imposição de pessoas feridas, pessoas magoadas que querem criar as coisas, leis para os seus próprios benefícios, porque tem pastor que pregou a vida toda que não se deve casar após ser traído, após o divórcio, até o dia que a mulher lhe traiu, fugiu com o diácono da igreja, depois de um tempo mudou a lei e se casou novamente. Então são leis que visam favorecer as opiniões pessoais. Então, querido irmão, se você foi casado, te traíram e você se divorciou, está legalmente divorciado, quer reconstruir tua vida com um abençoado, uma abençoada que Deus trouxe, você tem a bênção de Deus. E se você achar que não tem a bênção de Deus, pensa Deus como teu próprio pai, coloca Deus no lugar do teu pai e pergunta assim: pai, me traíram, me maltrataram, me abusaram, me agrediram fisicamente e por causa disso eu saí da casa do marido, tu és meu pai, será que eu posso casar novamente ou não? E Deus vai testemunhar o teu coração.
Amém? Deus abençoe tua vida. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixe o seu joinha aqui, o seu comentário no vídeo. Shalom, na paz do Senhor.